né? E nessa comunicação, na transfiguração, no caminho de Emaús, e aí Emmanuel no final ele fala, para que não consigam, né, dissuadir ou tirarmos nós do nosso caminho, que é esse caminho de, como a comunidade espírita Alta de Souza fala, é esclarecer, consolar. Então, que nós possamos nos esclarecer para que nós possamos consolar aqueles que vêm aqui e os espíritos também que aqui nos auxiliam nessa tarefa. Muito obrigado. Aí com você. E aí, tudo bem? Bem. Eu esqueci de conectar o aqui. Conectar. Consegue ver, né? Sim. Conseguimos ver. Molhados, né? Mais felizes. Não. Por que você tem molhado? Que choveu, né? Não, isso é óbvio. Pensei que você não tinha. Eu já tomou um susto, de repente ela se materializou aqui. Ela saiu da casa dela. Daqui a pouco chega a notícia, assim, hoje se foi e ela está aqui. Vamos lá. Você está muito sensível. Natureza de comunicações, é o capítulo 10 do Livro dos Médiuns. Tá? A gente vai falar sobre as comunicações. Só para a gente começar, a gente sabe o que é um fenômeno. O que é um fenômeno? Um acontecimento, né? Atenção, pelo Fenômeno climático. Hoje choveu forte. acontecimento. Fenômeno climático. Às vezes faz um calor no mês de julho, que fez, né? Porque normalmente o mês de julho é mais frio. É, ser inverno. Esse mês eles falaram também que foi um mês atípico. Mais frio, fenômeno. exatamente. Mais frio do que normal. Olha que interessante. E aí eu vou. É para você ir. Ih, não foi. Mas espera aí, quem sabe faz ao vivo. Quer ver? Ai, ai. Brincadeira, você, né? É você, brincadeira. Fenômeno. Então vamos lá. Volta para o fenômeno. Pronto. Olha, já até ajustou a resolução. Bacaninha, né? Eu não sei como faz aí. Muda, desmuda, ele muda de um jeito, né? Dá umas letras grandes. É, não era para estar assim. Tá? Tá bom, né? Então, Então, é isso que se fala, ó. O fenômeno, isso é um genérico que a gente vê no dicionário. Ó. Tudo que está sujeito à ação dos nossos sentidos. Concorda? Frio demais, você sente frio numa época errada. Por quê? E nos impressiona de um modo qualquer. Mas olha que interessante, pode ser física ou moralmente. É, por isso que se chama um fenômeno mediúnico. Ele nos impressiona de qualquer modo, pode ser um fenômeno físico ou uma questão moral, intelectual. Tudo o que na natureza é momentâneo e sucede poucas vezes. Ou é normal esfriar em julho. Poucas vezes existe um fenômeno que esquenta. Normal é Você veio de carro. Não, normal, por exemplo, Não, é sério. e chegar cedo. mas é assim, normal por exemplo,
uma comunicação com o mundo espiritual ela é normal? Será normal? Para nós, Para nós. ela é normal, ela é Natural. É. Só que ela é um fenômeno. Por quê? Porque Ela é momentânea, não o tempo todo. Outra, impressiona, sujeita à ação dos nossos sentidos. Ela foge do normal. Por isso que eles chamam de paranormal, né? Você vê uma cadeira parada, sem movimentar, é um fenômeno que não é normal. Não é normal. Mas acontece. E quando acontece, e há um espírito por trás, junto com o médium, é um fenômeno mediúnico. Bacaninha? Sim. Tranquilo. Os fenômenos mediúnicos, eles têm os de efeitos físicos e os de efeitos intelectuais. Aí eu vou fazer uma pergunta. Não vai dizer isso. Facinha. Qual deles é uma manifestação inteligente? Os dois, não? Por que os dois? Porque para fazer um efeito físico precisa de uma inteligência. E efeitos intelectuais para que ele vai produzir, de alguma forma, uma resposta que tudo leva a crer que existe um espírito atrás disso que está pensando. Que é uma inteligência. Então tá certinho. Os dois. E os dois. Por isso que tem que ser. Porque, sabe por que começou a fazer assim? É que é assim, ó. Às vezes, não sei se a Solange já percebeu isso, que às vezes dá uma confusão, que quando fala efeito físico, é aquele que, o efeito intelectual. O efeito físico, porque o intelectual ele fala, é aquilo que passa pelo cérebro do médium, vamos se colocar assim. E o efeito físico é aquilo que acontece objetivamente que todos veem. E aí se confunde, às vezes já aconteceu essa confusão de falar, o efeito intelectual é uma manifestação inteligente, e o efeito físico? Fica só como efeito físico. Mas ele é uma manifestação inteligente. Porque tem uma inteligência comum. Tá. Aí eu te pergunto, essa manifestação inteligente é uma comunicação? Aí é que tá. Esse roubo. Deus, Uma manifestação inteligente, ó, manifestação inteligente. O caso muda inteiramente de figura quando essa inteligência ganha um desenvolvimento, de tal que permite regular uma troca de ideia. Já é não tão simples uma manifestação inteligente, mas uma verdadeira comunicação. Por quê? Um desenvolvimento. Porque como que é? Por que ele diz assim? Quando começou a manifestação das mesas girantes, eu fazia aquele negócio da tipologia, né? E quando começou as batidas lá, a manifestação, então eles estabeleceram, nem foi Kardec, tá? Foi um povo nos Estados Unidos, foi até um pastor metodista que viu os fenômenos acontecendo na casa das Irmãs Fox, e eles criaram o A, B, C, D e por aí vai. Então, para você falar uma simples palavra, você tinha, nossa, um monte de batida e uma pessoa anotando. Entendeu? Não tinha desenvolvimento. Quando o Kardec fazia as mesas também batiam, levantava, batia, arrastava. E também, quando eles colocaram a cestinha, né, que era uma cestinha que colocava um lápis na ponta, tal, os médicos encostavam na cestinha, a cestinha ia movimentando, era bem rudimentar. Até que chegaram a seguinte conclusão: colocam, já que tem a cesta, por que não pega um lápis e coloca na mão do médico? Aí se tornou uma troca de ideia, porque fazia perguntas e respondia na hora. E a psicofonia também. Mas eu acho que se colocasse já direto na mão do médico, isso ia gerar muito mais desconfiança, né? Assim, Eu acho que esse processo não foi ao caso, né? Não, então, é esse que é a questão dos espíritos. Já não podia ter falado isso? Sim. Não, mas então, essa é a nossa parte.
É aquele negócio, lembra que a gente estava no sábado aqui, a pessoa fala que não acredita que a pessoa foi na lua, passando lá para foi na lua. Meus filhos também não acreditam. Não, tudo bem, é aquele negócio assim, mas daí a pessoa acredita que o espírito comunica. Entendeu? Por quê? Porque ela tem que saber como que é, como que o cara foi ali, por quê, e por que não voltou, e por que vão voltar agora em 2030. Aí você entende. Aí você fala, foi. Entendeu? Esse tem que saber. Por isso que quando Kardec faz assim, para a gente acreditar nas manifestações, primeiro a gente tem que ter a teoria, não é a prática. Normalmente, o médium ostensivo, ele tem lá os seus problemas na infância, na adolescência, mas ele só começa mesmo a se educar, se controlar. Tá bom? Quente, queimou tudo na prova. Nossa, você foi muito bom. A garrafa, esse negócio aí aquele negócio que envolve plutônio. Não, faz mais de uma hora que eu fiz. Sabe? O bichinho é bom, pega lá. O bichinho é bom. Então, assim, a gente precisa primeiro ver a teoria. Aí, quando vê a teoria, fica muito mais fácil quando a gente vê o fenômeno acontecer, entendeu? Não precisa sair correndo, também entende certas situações. E se aprofundar bem mais, esse aqui eu vou ter que fazer. Aí você compra essa bota, né? Essa bota aí é tudo quente. É tudo a xerivão. Mas desse tamanho? Você viu o tamanho? O chefe da gangue. Come até vidro. Aí, Eles são casados. Né? Casamento. e ele é daqui, tá? Esse de algum lugar daqui. Que tem umas casinhas aqui. Então, é o seguinte, a gente coloca a gente começa a entender a mediunidade e como se manifesta. A gente vai ver isso ao longo do curso, a questão do papel do médium. Então, por isso que se diz assim, o Marcos, quando ele ouviu uma comunicação, ele falava assim, quem é o médium? E aí eu falava, por quê? Quem é? Ele não falava por quê. Depois eu fui entender por quê. Porque uma vez eu vi que tem um livro chamado O Bom Evangelho, que tem são padres que resolveram estudar o fenômeno mediúnico e acabaram, eles tinham padre que descobriu ser psicógrafo e psicografou algumas coisas lá e criaram um livro, um estudo. E desse estudo, o livro é chato no começo, depois ele fica interessante. E tinha umas comunicações, tinha uma de Kardec. Só que a gente lê o livro dos Espíritos, da forma como Kardec se coloca, da gente que escreve, lá era completamente diferente. Eu falei, mas Marcos, isso daqui é um padre. Aí ele falou, quem é o médium? Aí você começa a entender. Toda comunicação existe um pouco do médium nela. Tá? O que não pode ter um tanto que distorce ela. Mas ainda é muito difícil você saber, por exemplo, quando você é o doutrinador, se a pessoa está distorcendo. Isso é por isso que a gente vai ver a natureza das comunicações. Essa questão da distorção vai depender do teor da comunicação. E conforme você vai fazendo, vai trabalhando, vai estudando, você começa a perceber. Às vezes não, mas a maioria das vezes não, a gente consegue, né? Ver assim. Mas aí a gente sempre tem que se atrelar ao teor da comunicação. Porque, assim, existe um anímico, efeito anímico. O que é anímico? Não é uma mediunidade, é uma pessoa que ela tem a potencialidade de criar um fenômeno anímico, que é dela para ela mesma. Isso pode acontecer na comunicação? Pode. A pessoa ela não está tendo uma comunicação mediúnica, mas sim um efeito anímico. Mas ela sabe disso? Também não. É como ela se estivesse hipnotizada e estivesse soltando para fora um drama pessoal dela.
que às vezes nem é daqui, é de Mas uma outra situação dela. ela nunca sabe. Se ela saber, se ela souber, aí é esquisito. É esse que é o ponto. O efeito físico anímico, sim, porque é passivo. Eu levei para o meu corpo. Estou vendo? Eu quero isso. Agora, por exemplo, uma psicofonia aqui, você está lá no exercício psicofônico e a pessoa está num processo anímico. Sabe o que eu estou te perguntando isso? Que a gente teve um caso aqui, que como a gente sabia, a pessoa conversava muito com a gente, e aí na hora da comunicação é como se estivesse continuando aquela conversa que ela havia tido antes. E era a mesma coisa que ela estava vivendo. E na época a gente foi orientada a falar para ela, né, ficar um pouco mais na observação, fazer um curso e tal. Porque ela continuou com a história que era, sim. Não, tá, entendi. Mas aí a pessoa está passando por um drama. Aí isso é ruim. Por quê? Ela fez isso de propósito? Acho que não, acho que ela precisava falar disso e aí. Então, não pode dizer que seja um. Não, é anímico porque é dela. Não seja esse fenômeno, por exemplo, que a gente está falando de anímico, que é aquilo que está lá no inconsciente da pessoa. Mas eu entendo que a pessoa hoje fala e eu fico bem também assim. Não, eu sei. Parece que ela Isso, eu concordo. Isso é um desequilíbrio. Está consciente. Isso é um problema. Ela se deixa levar pelo que está acontecendo, ela está sentindo toda aquela questão fluida. Mas é dela mesmo. E ela acaba não exteriorizando aquilo que o espírito fala, mas exteriorizando aquilo que tá forte dentro dela. Isso que não tem espírito. Nem tem espírito. Mas ela, de alguma forma, existe uma questão envolvimento, né? Sim, mas é ela com ela. Sim. É isso que é o anímico, é dela para ela. Não, mas eu acho que o anímico seria ali. Aquilo que você não lembra. Nesse caso, a pessoa sabe. Ela sabe que coisa é. Que nem médico. Então, aí é um caso que daí se torna uma mistificação. Porque ela eu acho que chega a ser mistificação. Porque seja o quê? Ser um pedido de socorro? É um desequilíbrio. Não, desequilíbrio. É um desequilíbrio. Agora, eu acho que na o animismo, ele não tem. Por isso que o animismo, você não sabe se é ou não é. Entendeu? Porque nesse caso, você sabe que eu estou falando, a pessoa aceitou, ela concordou, ela falou, não, realmente, vou ficar na observação, vou, e depois ela acabou saindo, mas era realmente uma coisa... Isso, mas esse é um desequilíbrio. Esse é um desequilíbrio. O anímico, você não sabe, entendeu? Você não sabe se é ou não é. Porque se você colocar um anímico, se for um processo que vem, sei lá, de uma outra encarnação da pessoa, que nem ela lembra. Entendeu? Que nem o Rodrigo perguntou. Acho que a Maria até falou, você precisa conhecer o grupo, né? Que nem essa pessoa, a gente conhecia fora da casa e tinha aquela questão do conversar. Observação, né? Então você conhece a intimidade da pessoa. Porque assim, Rodrigo, assim, quando você está na posição de dirigente, né, de trabalho de alguma coisa, você tem que sempre estar observando. Na direção da assistência espiritual, tudo que começa a fugir do ponto, porque você conversa. É assim, todos nós temos os nossos padrões. Eu sou uma pessoa, não existe uma pessoa que não é padrão. Todo mundo tem viés. Isso. Então, se você fala padrão, esquece. Eu sou totalmente mentiroso. Então, da forma que todo mundo tem, não tem, você tem. Então, você está acostumado comigo num padrão. Se fugir daquilo, alguma coisa está acontecendo. Entendeu? Alguma coisa está acontecendo. Vou te dar um detalhe. Isso é para tudo na vida. Se você conhece uma pessoa que ela não é de nada, ela não faz isso aqui para ajudar ninguém. Só manda. E no dia que você vê essa pessoa descarregando um caminhão, você fala, tem coisa aí, cara. Esse cara não ajuda ninguém. Tem coisa nisso daí. E tinha. Estão roubando os móveis.
Estão roubando os móveis da empresa. Tá? Desviando dinheiro dos móveis. É lógico. No dia que passa assim, não, isso é impossível. Você olha para o céu para ver se vai chover. Alguma coisa tem. É só bater, um já começa a tremer, o outro tremendo ali, pronto, tá lá, desviando os móveis. Cadeirinha de mil, né? Uma curiosidade que não fica. Quando a pessoa está recebendo uma comunicação, como você, uma pessoa que está dando a comunicação, que está recebendo, fica? Como é que ele se vê? Ele está do lado da pessoa? Não, como assim? Você está recebendo, Dá uma comunicação. É Isso? Continua agora. Não, aí você tem várias formas, eu entendo que tem várias formas de você receber. Você fica de um lado, cede todo o voto para o comunicante, ou você fica dividindo ali, qual o controle que você tem? É assim, a comunicação é um envolvimento, vamos falar, fluídico, de perispírito para perispírito. Vamos falar, se você entra e cria um canal de comunicação que é de perispírito para perispírito. Perispírito do cara desencarnado, mas não entra. Não invade? Não. Incorporação não tem. O que tem é uma incorporação de ideias, não de corpos. Entendeu? Então não tem a metade do corpo. Eu sei que às vezes tem por aí algumas informações assim que o espírito toma o braço do médium, ou não é isso, não tem isso. Por exemplo, a comunicação faça de conta que você é desencarnado e eu sou o médium. Eu estou aqui passivo, você está aí. Você pensa, você expressa o desejo de se comunicar, eu coloco um estado passivo, aceitando o seu desejo, e essas duas vontades formam uma comunicação, um canal de comunicação, e aí você vai passando seu pensamento. Seu pensamento chega até mim, eu vou falar essa frase aqui. Essa frase aqui está dentro da minha cabeça, essas letras. Você vai pensando, é um processo assim, que passa, o pensamento vai formando imagens, tudo, e eu vou interpretando aquilo e falando ou mecanicamente, ou intuitivamente. A intuição, porque, por exemplo, eu fiz uma conta, perdi, eu não sei. E assim, eu tenho intuições lá, está no bolso da luz. Vou lá. Eu já procurei em todos os lugares. Entendi. Entendeu? Isso é uma comunicação. Não, existem situações que o nosso cérebro, a gente tem certas coisas, isso que tem, por exemplo, se eu entro e sempre guardo a chave pendurada aqui, aí teve um dia que eu guardei. Repetição, né? Isso existe, essas situações. Aí, de repente, não sei onde pus a chave. Se você refazer o caminho, às vezes você lembra. Isso não significa. A comunicação é assim. Vamos questões morais, tá? Ou até do dia a dia mesmo, que envolve questão moral. Você está se matando de trabalhar lá, você está ao ponto de já querer enforcar ela, porque vocês estão numa coisa que vocês não resolvem. Aí eu vejo, assim, eu sou um espírito familiar seu. Eu posso, sei lá, você trabalha com construção, né? Você está lá de a goteira, que você não consegue. Eu posso te inspirar de uma seguinte forma. Você falou, eu não vou marcar nada, mas ele, fica mais fácil ele. Você mexe com TI, né? Tá lá. Aí tem um problema no sistema. Ele está testando e não dá, e já está ficando. Eu posso chegar para ele e pensar assim com eles. Você já tentou fazer um teste por partes? Aí ele. Se a gente fizer por partes? E aí dá certo. Quando, por exemplo, uma coisa que é meio comum para mim, assim, já. Não lembro antes, mas por isso que eu lembro da Val, minha esposa.
Depois o telefone toca. Aí sim, isso sim. Isso é um Não, processo não. telepático. Eu chego É lá, uma comunicação. meu filho, por que você não veio? Porque eu sabia que você Isso. Você já veio lá do almoço, eu estava falando, mas eu pensei nessa minha mãe hoje. Chegou lá. Não, isso acontece. Isso já é uma. Isso acontece. Principalmente quando você está muito tempo com uma pessoa. Isso é um. Já acaba. Isso é aquilo que se dá, são as manifestações espontâneas. Por exemplo, essa semana eu fui lá na reunião na empresa, quando eu voltei, eu estava na estrada, tem um rapaz trabalhando em casa. Aí eu falei, rapaz, ele se machucou. Veio um pensamento, cheguei em casa, ele tinha se machucado, ele tinha caído da escada, batido no nariz, sangrou. Eu estava machucado. É um negócio assim, pum, veio na hora, eu estou dirigindo, você vê aquele pensamento. Parece uma imagem na sua frente. E aí você fala, nossa. Aí eu cheguei em casa, aí a Cláudia falou, ó, o Luiz foi embora porque ele caiu, estava sangrando no nariz e tal. Aí você dá aquele... Mas é assim, a gente sabe que isso entre vivos chama-se telepatia, entre desencarnados chama-se mediunidade. Uma vez alguma coisa que aconteceu hoje. Fica aí. Pode falar. Eu estava aí hoje. Mas é só para fazer uma pergunta. Essa casa da comunicação ficou claro? Ficou. Tá. Para condição. O médium depois vai. A gente vai aumentando esse nível. vai repetindo. Não, porque eu estava aí, de repente, eu pensei que está muito agitado, porque atrasaram um monte. Eu falei, tem que controlar, porque eles iam dar uma ideia disso mesmo. Mas eu falei, vai, de todo lugar, eu chegava, o cara na minha frente, só o trânsito ia embora e eu ficava lá. Cheguei lá, negociei na Serra Coral, aquela fila para entrar direita, lá escrito na frente, e sei lá, parado, todo mundo entrando. Cara, quando chegou a minha vez, eu falei, só falta a minha vez. Eu carrei, eu previ antes que o cara ia bater, eu falei, eu tenho que evitar isso, mas eu não consegui evitar. E eu sabia que são as coisas assim que eu falo, meu. Isso é uma Porque coisa é repetitivo, eu sempre vejo como é uma coisa repetitiva. Mas tem hora que você chega e fala, não, meu, eu poderia já melhorar isso, para poder deixar. Pode ser uma dedução, né? É uma inspiração. Mas uma dedução. Dedução, sim, dedução. Olha, a inspiração, por exemplo, você está dirigindo, batendo um papo, uma marginal, e de repente vem um pensamento para você assim, presta atenção na avenida. Isso é uma inspiração. E às vezes pode ser tão direta que você... As inspiração, o que é diferente? Inspiração é uma mediunidade. A intuição é aquilo que parte da gente. Por exemplo, dá um exemplo físico. Kardec fala um negócio, você tem que partir daquilo que a gente apalpa para trás. Então, parte para trás. Um dia de chuva também, cheguei em casa depois de sair daqui uma terça-feira, cheguei lá, o controle não fechou a luz do portão, e a chuva. Aí eu dei volta no portão, abri o portão, guardei o carro, falei, pô, vai ficar aberto o portão, porque ele fica aberto, né? Então eu falei, vou colocar no cadeado. Coloquei o cadeado, só que o cadeado era grandão, no canto. Eu bati a trava do cadeado e eu não ia. Ele ficou imprensado na língua do portão, na coluna do portão. Falei, não abre mais, não entra a chave, não dá para entrar a chave. Então vamos lá. Serrinha. Cadeadão pago, grosso, grande, a serrinha deslizava e nada. E aí vamos quebrar esse negócio. Não quebra, bate. E aí tive um vizinho lá que chegou, eu falei, puta, eu tô incomodando o vizinho, 10 horas da noite. Não, aí ele falou, você me ajuda a empurrar o carro? O carro não consegue entrar na garagem? Aí eu falei, pô, vamos lá, né? Aí eu falei pra ele assim, pô, tô com um problema, vamos travei o cadeado, sabe o que ele falou pra mim? Já tentou praticar? Não, martelo, qualquer coisa. Aí existe um princípio lá de Arquimedes, né? Dá um ponto de apoio, e levanta um tijolo. Falei, martelo, vou puxar, vai quebrar o cabo do martelo, já pensei comigo. Mas eu falei, eu preciso de um ponto de apoio. Quando eu apoiei, eu fiz assim, o cadeado fez igual papel, rasgou igual papel. Ponto de apoio. Isso, eu tinha essa informação dentro de mim. Vamos se falar que esse cara é um espírito que fala,
internet. Entendeu? Kardec, quando eu estava fazendo aqui, é aquilo que se diz, eles vão tentando, vai tentando, fazendo. Chega uma hora em que vai tentando, na hora que ele fala, vamos colocar a mão do lápis na mão, do médico, chegou numa dedução que dava. Aí tá, será que foi uma dedução simples, assim, do nada? Não. Sempre, tudo que a gente procura, aquele negócio, tudo que a gente procura, a gente acha. Nem sei. Coisas, não, normais, não é livro segredo, que eu penso em riqueza, vai aparecer. Não. Coisas naturais que demandam evolução e progresso. É que nem as pancadas das irmãs Fox, né? Porque para elas chegarem à conclusão que elas iam começar a fazer sinais, né? Se fosse eu sou capaz, eu ia acabar tendo Não, sabe o que é? Existe a questão instintiva também, né? Existe a questão instintiva. Então eles chegaram à conclusão que precisava dar esse desenvolvimento a esses fenômenos, essas manifestações. Aí realmente se tornou uma comunicação, porque comunicação você tem passo e bola, passo e Mas, bola, por exemplo, acho que é assim, que me ocorreu agora. Às vezes a gente acontece, às vezes, com todo mundo. Você está ali com o negócio, você não consegue, você tenta pensar falando mais ou menos aquilo. Aí vem uma pessoa de fora e é assim, nossa. Isso. E você tá Agora imagina se essa pessoa ela é desencarnada. Essa é a inspiração. Isso todo mundo tem. Aí você se sente tão ridículo, você fala, nossa, Quando mas eu não penso é isso, isso. me assusta um pouco saber. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Ó, e outra coisa, segundo a sua forma de pensar, seu comportamento, o bem e o mal. Entendeu? Por isso que se fala, a lei de Deus ela é o bem e o mal. O bem e o mal. Pensa em assaltar um banco, faz, nossa, junta, fala, não, tem que ser assim. Parece assim, Já, do nada, gente, até no seu WhatsApp já aparece gente. às vezes eu penso que é tão computador, né? É assim. E ainda mais para destruir, é mais fácil. A internet, o YouTube, está sendo ouvido tudo isso que programa, porque se chega, você pensa, agora, eu quero comprar um sapato. É isso que você tem que pensar. Vamos partir daquilo que a gente conhece fisicamente. É um algoritmo. Ele não escuta você. Ele sabe, ele registra tudo. O que você cutuca, o que você para olhar mais tempo. Aí ele pega você falando, isso pega, esquece. Não tem esse negócio aí. Você tem que dar permissão para você assistir o negócio do banco lá, você já permitiu, já, né? A inteligência artificial sabe que você gosta de boné vermelho e tudo mais, do outro dia só boné vermelho. Você quer saber de uma coisa, você fala assim. Inteligência artificial liga para você e fala, olha, vi isso, isso, aqui. Gente, pega aí, os nomes, né, do pessoal. Mas é assim, tem um ser humano do programa, ele faz, mas é que nem rede. Ela sempre vai mandar para você coisas que você interessa. Quer comprar um apartamento, não apareceu nada pela mídia, um apartamento. Aí você vai lá e se Pronto. E fica bom. Vai registrar. vai de São Paulo inteiro, tem um apartamento igualzinho. Entendeu? Então não é uma coisa assim. Agora, espiritualidade. Tá. Vamos pensar, se eu usar a internet, por exemplo, eu posso estar comunicando com pessoas agora do outro lado do planeta. Posso, lá quando a gente grava as situações. Pensa bem, eu posso ser influenciado a usar essa ferramenta para o mal. Posso. Assim como posso ser influenciado a usar a mediunidade para o mal. Entendeu? Existe isso. Moisés proibiu a mediunidade? Proibiu, está lá, está bem escrito em letras garrafais. Porque o povo fazia o quê? Frivolidade. Hoje, século XXI, deveria proibir a internet. Regular, né? Não. O ideal
é que a gente vai para o lado mais fácil. O ideal é você educar as gerações a saber usar. Mas isso demanda e não dá bola. Isso é uma complicação. E de repente, se você instruir a pessoa, aí ela vai achar que não sirvo. A criança, você proibir a criança até 16 anos para liberar a internet para uma criança. Quer dizer, nós temos discussões desse Com 16 anos já está velho. Minha neta tem 3 anos e se falar que vai tirar o celular dela. Não, você tem que educar a pessoa. Educar a pessoa naquilo que ela vai usar. Não esquece. Moisés proibiu. Quantos séculos atrás? Vixe, 40 séculos atrás. Uns 40 séculos. Mas vai comparar o conhecimento que Moisés tinha com o conhecimento que a gente tem hoje? Não. Então, é que é mais fácil você falar assim, BBB, e aí não proíbe nada, porque aí fica melhor, né? Porque faz escondido, né? Fica escondido, né? O pessoal fala assim, Não adianta. Tem que entrar na base do raciocínio. É o conhecimento que dirige as pessoas. Isso mesmo, por isso que se fala, se torna comunicações. Tem que saber se comunicar. Por isso que, por exemplo, até para nesse meio novo, é um sistema de comunicação, de desenvolvimento. Quem sabe se comunicar, ele entra na cabeça das pessoas. Agora, qual é a intenção dele? É inquietar. A ferramenta internet, a ferramenta mediunidade, ela é amoral. Todo mundo pode ter acesso a uma mediunidade a um acesso à internet, desde que descubra a senha de alguém ou pague. Concorda? Tem uma permissão assistida. Pegou a senha, entrou. Ou pague para ter uma senha. Agora, a mediunidade é assim. É a questão moral. A necessidade da pessoa ter essa mediunidade ostensiva, ela vai usar da forma que ela escolher. Agora, ela vai escolher conforme os princípios, os valores que ela tem. O curso, se ninguém entende de evolução no eu, comecei agora, simples ignorante, e vou. Qual a minha expectativa para esse desenvolvimento? Do quê? Do meio de saber desenvolver a mediunidade, ou se eu não tenho, qual é a expectativa de... Isso. O ano que vem, a gente já vai começar a fazer alguns exercícios. A gente começa no começo. Uns exercícios de concentração. Aí vai evoluindo, aí vai ter uma hora que a gente vai já abrir para a pessoa manifestar. Mas é uma manifestação de forma natural. Não é forçada. Tá? Não é forçada. É natural. Aí, se de repente você demonstrar que você tem um envolvimento natural, aí você vai entrar, treinar. É treinamento. Não vai ser o mesmo. Hoje de manhã você acordou, abriu os olhos, já não é o mesmo. E agora, depois que eu falei isso, já não é mais o mesmo. Porque quando você ouve o Chico Xavier, você nunca mais ouve. E vai cair a luz. Vai mandando, vai cair a luz. Comunicação espírita é uma manifestação da inteligência dos espíritos que tem um objetivo, uma troca continuada de ideias entre eles, os espíritos e as mulheres. No século XIX era um machismo, mas hoje é um machismo. Naquele tempo era normal, o homem é um ser humano, tá bom? E elas dividem-se em uma comunicação frívola, as que se relacionam com assuntos fúteis e sem importância. O que é um assunto fútil? Futebol. Depende.
Falar de uma bolsa na cara. Utilidade. Falar de Qual é o nome da vida tua? Utilidade. Isso mesmo. Assuntos úteis. Sem importância. Existem comunicações assim? Tem. Eu vou ganhar na Mega Sena? Pergunto isso para o Espírito. A pessoa sempre terça-feira perguntando isso? Pode perguntar? Vai que não. Vocês estão risada? Você pode Vocês estão perguntar, então? né? Mexeu. Já existiu situações que O cara o vai. trabalhador ficou em dúvida e resolveu fazer uma enquete. Escuta, vamos ver o que as comunicações dizem sobre algumas decisões que a gente vai tomar na casa. Existiu isso. Aí até o senhor Rodrigo está do lado da minha. Você entendeu? Não. Mas como você hoje a gente é aquele já mais saidinho, né? Quando você é meio novatão, você fica meio apavorado, né? Você fica apavorado. E já começa a rezar para não dar errado as coisas, né? E não aconteceu nada. Tudo foi do mesmo jeito como é sempre. Ou seja, primeiro, não faz sentido nenhum, então, pergunta segunda, você tem que ter, para você fazer tipos de evocações, você tem que ter o quê? Uma questão moral. O que a pessoa queria? Um assunto fútil. Não, e a gente... Eu quero saber se eu pago o boleto em 2 ou 3 vezes. Aí eu vou perguntar para você. Se eu pago o boleto, eu vou contratar. Isso. Entendeu? Isso é coisa fútil. Quero ir para a praia e tem que falar. Quer ver uma coisa fútil? Não. Para perguntar para os espíritos, porque tem espírito aí que tem na internet, ele pede para dar o like. O espírito está tendo a comunicação com vocês. Dá o like, inscreva-se. Dá o like nisso que eles falam, o joinha. Tem, cara. Mas isso é geral. Se for um espírito, é completamente frívolo. Às vezes é um médium passando por um processo de fascinação, ou é também um charlatão. Mas vamos falar, a pessoa está com uma intenção, mas ela ali tem. Se tiver, tem de tudo. A coisa mais democrática do mundo é essa marca streaming que tem. Ele põe a regra, desde que não afete o dinheiro dele, você pode tudo. Comunicações grosseiras. Tem uma natureza grosseira. Grosseira, eu já disse, palavrão. Isso pode acontecer? Pode. Às vezes o espírito, ele pode, a pessoa, o espírito, ele começa a fazer uns gracejos, umas piadinhas meio postinha, meio toledo. Isso pode acontecer? Isso pode. E se você cair na gargalhada, significa que você gostou. E aí, aí você Por isso que ganhou. chama-se educação gratuita, né? Pode acontecer isso? Pode. E às vezes, se o médium. Olha, agora vai ficar mais complicado ainda isso. Se o médium, de repente, ele está num processo e vir pensamentos de palavrão, ele não fala, ele segura. Mas coisas. Médium mal educado, ele vai falar tudo que o espírito quer. Mas, por exemplo, Se movimentar do jeito que nesse caso, não estaria relacionado ao ambiente? Sim. Muito bem. É assim, ambiente. Muito bem. Uma reunião mediúnica, ela não pode ser pública. Ela tem que ser reservada, porque tem que ter um ambiente homogêneo, pensamentos homogêneos ali. O máximo possível. Não tem, mas é o máximo. Se você começa a ter uma pessoa vacilando, ela é um lado aonde pode entrar. Mas entra por quê? Por uma questão de prova. Aqueles outros, eles são provados.
Então, esse negócio aí de que eu estou trabalhando na casa espírita, existem espíritos com arco e flecha, ou com machado na mão protegendo a gente. Isso não tem, assim, a proteção que ele faz é a direção da casa. Entendeu? E se a direção da casa começa com alguma excentricidade, começa a criar burburinho. E aí é complicado. Mas assim, por exemplo, numa casa espírita, fora do trabalho mediúnico, a assistência espiritual ela funciona meio conforme um azeite, sabe? Você tem problemas. Quando você não tem, você tem que ficar preocupado. Está muito quieto, você tem que ficar preocupado. O Rodolfo, um amigo nosso, que já desencarnou, né? Ele trabalhava na segurança pública. Ele falava uma coisa certa, quando a cadeia está quieta, eles estão segurando grade. Acabando porque não tem mais, ele falou que sempre tem problema. Isso, pegou isso, pegou daquele fulano, que vai acertar com fulano, não tem. E se está todo mundo quieto, é porque eles estão trancando mal. É igual criança, né? Você faz fugir do seu olho. Porque é o normal, fugiu do normal, entendeu? É intriga para tudo quanto é lado. Está todo mundo muito quieto, um dia de sol. Ele até contou um caso engraçado que o delegado falou: esse negócio está muito quieto. Aí ele pegou um carabina, assim, pegou no meio do pátio e deu um tiro. Aí ele falou: agora tá bom. Porque alguma coisa estão fazendo. Então, por exemplo, casa espírita também, onde tem muita gente, está tudo correndo, não tem ninguém reclamando, não tem ninguém falando, não tem você falando, nossa, isso daqui já virou obsessão. Agora, se tá, não fala, mas você viu? Você viu isso? Isso é o normal. Dentro de um trabalho de educação mediúnica, de um trabalho que a gente realiza aqui, existem situações que as pessoas falam: você viu a comunicação de fulano? Você viu? Isso é normal. Agora ela tem que se virar como que ela vai administrar isso aí, entendeu? Então, e lá a gente faz um trabalho aqui na casa da assistência fraterna, né? Aí, de repente, assim, esporadicamente aparece aquele espírito que vem dar um aviso porque a casa vai cair. Isso é normal. O que é isso? Isso é o famoso frio. E dentro disso entram os pseudo-sábios. Eu acho também, às vezes o espírito vem, ele vem e ele acredita nisso também, né? Pseudo-sábio. Às vezes ele acredita nisso, mas para ele se provar aquilo que ele fala, ele fala algo que está acontecendo mesmo. Que de repente você está preocupado. Aí você, nossa, esse espírito está preocupado. Então aí pá. Mas às vezes ele pega essas informações dentro do próprio médico. Dentro do médico tal. É igual quando vai numa cartomante, o pessoal fala: o que vai? Você vai ficar com problema de saúde, dinheiro? Eu sou espírito. Eu estou aqui olhando aqui, eu olho para a Regina está. Nossa, não sei o quê. Nossa, não sei o quê. Perfeito. Pode ter espíritos sérios aqui? Sim. Por quê? Ele é uma forma de teste para o grupo. Agora, se o grupo cair inteiro, os espíritos sérios, eles vão embora e larga. Deixa. Porque, assim, de certa forma, é um aprendizado. Parece ser uma coisa horrorosa, mas o irmão uma vez chegou e falou assim: não se importe com uma maçã, uma laranja podre. Tira ela do cesto. Porque se você pensar, quando você joga uma laranja podre, ela vai cair, ela vai fazer, ela vai se renovar. Não vai falar para isso, porque por exemplo, isso é muito complicado, porque às vezes, por exemplo, pode ser uma pessoa muito simpática, carismática. Rapaz, o Paulo, nossa, entra um monte de gente que compra aquela situação. Mas às vezes a pessoa está passando por aquele processo de desequilíbrio, que é normal, hein? Você vai ter a sua vez de se desequilibrar. Vocês não têm desequilíbrio dentro da casa esquerda. Vocês vão gritar, vocês vão bater no peito. Eu sou o dirigente do curso.
isso num papel, põe dentro de maionese e tampa, que eu falei. Deixa escondido. Um dia você vai lá, fala, peça de maionese. Fala, não vai. Não. Processo natural. Processo natural. Porque você vai levar. Aí, espírito vão deixar você levar aquela chibatada, aí você vai para cá, não vai dormir direito. Nossa, não, aí no outro dia volta o cordeiro. Volta o cordeiro, fazendo prece. E os espíritos lamentando, como disse o Kardec, os espíritos, o que é que eles fazem, os espíritos superiores? O seu André, ele lamenta. Dando capricho. Mas é normal, o importante é não desistir. Comunicações instrutivas. Aí sim, existem as comunicações que elas têm, o objetivo dela é ciências, moral, filosofia, normalmente espíritos de segunda ordem, tá? Porque isso tem a ver com aquela famosa escala espírita, espíritos de terceira ordem, imperfeitos, que aí entram esses nossos amigos aqui, segunda ordem. Beleza? Até aqui? Tranquilo? E as comunicações sérias, de que ordem são esses espíritos? Como nós. Uma comunicação séria. De que ordem é esse espírito? Ó, aqui, ó, eu falei aqui, ó. Comunicação frívola, grosseiras, terceira ordem. Destrutivas, de segunda ordem para cima. E essa aqui? Então nós somos do nosso dia a dia, as coisas que nos Nós somos de qual ordem de espíritos? Primeira, segunda ou terceira? Oi? Nós somos da terceira ordem. Terceira ordem. E as comunicações sérias, elas transitam em todas as ordens. Um cara que ele tem um problema, por exemplo, que ele brigou com... Ele foi traído pela mulher em vida. E ele resolveu lavar sua honra. Foi lá e assassinou a mulher e depois se assassinou. Suicídio. E aí ele desencarna. Aí ele passa pelo processo de arrependimento. E ele se comunica que ele tem raiva ainda, tem raiva, está culpando ela. É uma comunicação séria. É sério. Entendeu? Porque não tem frivolidade. Porque agora eu entendi. Que nós somos a terceira. Você não sabia que você não era da terceira? Não, é que eu sou meio tipo, né, às vezes grudo aqui. Mas Você não sabia? Porque teve uma pessoa que foi bacana. Ela trabalha no serviço público e ela falou, não, mas a gente tem que subir. Então você não é da... Fazer um teste da terceira ordem é simplesmente você está num ponto de ônibus em frente à sua repartição, chovendo, água, comendo, não sei o quê, você está com o seu vale coxinha atrasado, né? Aquele valorzinho, e passa o chefe da sua repartição pública, o chefe mora naquele carro preto, com placa identificada, 001, com o nome dele, passa assim. Está vendo lá? Você quer estudar? você quer marcar o cara, no mínimo, né? Terceira ordem. Perfeição, entendeu? Você oscila, depois sobe. É assim, a gente não tem uma constância no pensamento do bem, mas a gente pensa no bem. Você tem que fazer igual. E é do terceiro, tá? Porque quando a gente está dando passe, a gente está trabalhando em prol do outro. Aqui, a gente está trabalhando em prol da gente e dos outros também. Esse negócio tá falando do chefe. Mas tem dia que a gente só quer saber da gente. Eu vi um negócio que eu achei interessante. Só que você vê que vendo assim na frente, né? Passando assim o carro, aquelas poções, o carro tá velhinho assim, e o cara andando assim. Aí só mostra ele, que daí depois mostra o papel, tem que atrás assim, se o cara passa. Porque assim, a gente tem que pensar da seguinte forma: a gente age ainda muito por reflexo de instinto, tá? De instinto. As nossas emoções, elas são Batendo bem descontroladas, né? descontroladas, se irrita com qualquer coisa. Um médium,
ele se irrita quando falam das comunicações dele. Isso é um perigo. Porque, na realidade, às vezes você pode identificar que a comunicação dele não foi séria, foi frívola. E aí alguém pode chegar e falar assim, veja bem, você não quer voltar no curso, estudar, a pessoa se irrita, cara. Ela se irrita e ela é uma candidata, ou ela cai em processo obsessivo, ou desistir. O Arthur, teve um caso, até a sua gente deve saber, teve um caso. O doutrinador, ele, quando chegava no espírito, na hora da comunicação, meu amigo, agora a sua vida vai mudar, lembra disso? Ai, porque foi. Ai, porque agora tudo vai ser não sei o quê, né? E não sei o quê, só faltava bater assim nas costas do... E aí a gente, né, teve que conversar com a pessoa, falar, você não pode fazer essa forma, a gente foi com muita gentileza. Ele ficou possesso, ele foi embora da casa com raiva, falando, eu fui na casa da pessoa, tentei e não adiantou. Ele não assim, aí é que tá, existe um negócio chamado persuasão. O Marx, ele aprende um negócio com o Marx bem interessante. Quando você nota uma situação, você doutrina normalmente, porque você doutrina o espírito, se tiver ali, a pessoa também. Isso funciona, do que você tirar o véu daquilo que a pessoa está fazendo, entendeu? Por exemplo, chega uma pessoa e fala, a comunicação começa assim, é um gramado verde, é um não sei o que, está tudo muito bonito, eu estou vendo aqui tudo, tá vendo as plantinhas, não sei o que. O trabalho chama assistência fraterna, comunicações sérias. A comunicação é séria? Mas eu não explico que tem problema nenhum. Falei, o que você está fazendo? O que ele está fazendo aqui? Esse cara tem problema. Você vai. Aí você pode chegar e falar, é um médico? Não. Você olha bem para a cara do espírito e fala, você viu sua mãe? Deixa eu entender. O que tem ela? Pronto, acabou. Eu falei, tem problema. Você fala, tem que falar, fala assim, tem que ser amorosamente, você fala assim, e se essas plantas secar tudo? Cair, se der cupim nessa sua casa, de repente, como isso não pode acontecer num espiritual, cupim na casa? Você criou uma casa, não pode acontecer. Eu estou criando um cupim, um problema, porque se ele tem uma casa, significa que ele é um espírito materializado. Não tem problema para mim, eu refaço tudo de novo. Eu falei, nossa, esse é terceira ordem, não é mais, né? Porque a gente, qualquer problema está derrubando tudo. Mas daí quando você, situações de relacionamento, ele mudou um pouco o quê? A fisionomia. Aí, pronto. Aí você vai lá e começa a bater naquilo. Aí a comunicação acabou. A comunicação de aquela coisa maravilhosa, fofa e não sei o quê. E aí entrou numa comunicação séria. Teve E problema. naquela época, a orientação do dirigente era assim, se você visse, né, o seu conjugado estava bem esquisito ali, você ia lá, ou ele chamava para você ir auxiliar na coordenação, ou você ia ali, né, para auxiliar. Só que não funcionava comigo, ele não aceitava. Ele não queria. Quando você foi, ele não deixa eu... Porque assim, ele falou uma coisa de ambiente. A mediunidade também existe a questão cultural. Se você pegar a pessoa que ela já tem certos vícios culturais, é um problema. Por isso que é sempre preciso, a questão da humildade, que se diz na mediunidade, é a gente estar aberto a novas informações e ser testado. Por exemplo, é assim, Marcos idealizou muito esse curso da seguinte forma, que já mudou muito do que era no passado, mas muito mesmo. Porque assim, por que a gente opta o livro dos médicos, pelo menos até agora, né? Por ser muito simples. Se a gente jogar um pouquinho para lá, um joguinho para cá, daqui a pouco você olha assim, você fala, mas será que é isso mesmo? Você não concorda? Primeiro você tem que pegar uma base para depois partir para algo mais complexo. Do tipo,
tem certas literaturas que, se você não tiver uma base, dá uma confusão. Daqui a pouco você Eu começa estou ouvindo ele, né? Tem uma parte que eu fiz, assim, né? Que, assim, quando você vê um espírito falando criança, as crianças, ele fica naquela frase criança. Tá. Então, ele está, nisso que você está falando, né? O espírito está querendo ficar naquele lugar que ser confortável, não quer voltar para ser um espírito adulto, um espírito desenvolvido, ele quer ficar naquela fase criança, porque ele cobre todos os crianças. É porque, assim, não existe espírito criança. Isso. E nem adulto. Existe espírito. Espírito na sua vida real. Na sua vida. O criança, adolescente, adulto é um corpo físico. É o desenvolvimento da... Mas, assim, vamos falar. A racionalidade de um espírito desencarnado é a mesma de um adulto maduro. Tá? Com suas deficiências, suas superioridades, inferioridades, se não muda. Mas assim, a criança em si, o que pode acontecer, até tem um estágio chamado de perturbação desencarnatória, que o espírito ele ainda fica na fase como ele se estivesse encarnado, como se encarnado fosse. Mas isso depende, isso passa um tempo nosso, sei lá, um mês, né? Pode demorar um pouquinho mais ou menos, mas forçosamente as próprias leis naturais vai dar espremer o cara para ele, entendeu? Ele vai procurar ambientes que deixem de permanecer mais nisso. E aí é gostoso. Ele sempre vai encontrar alguém lá no grupo que vai complicar ele, entendeu? Ninguém fica de boa, não tem de boa assim. Você fica de boa. Fica sozinho. É sozinho de boa, até que você comece a interferir em alguma coisa. E é assim, o de boa não tem, existe os negócios como só. Quer ver uma coisa que não é de boa? Ninguém fica de boa. Você está aqui muito bonitão, muito não sei o quê, até no livro Revista Espírita fala uma coisa muito interessante. Se sua vida está desse jeito, não tem um boleto vencido, nada. Eu olho os boletos, a soma dos boletos dá 10 e minha receita é 30. Sempre sobra 20. E nesses 20, praia, deu praia. Eu abro lá, o negócio também deu praia. Eu pego meu carro, praia. Não, assim, é praia. Tem problema nenhum. Filho vai bem na escola. Mulher Mulher no plano. Ela descobriu um remédio para TPM. Ela faz na cozinha. Tudo de boa. Meu amigo, você está perdendo tempo aqui. O cara fala assim, isso é uma perda de tempo. Então, eu sou um anjo da guarda bom, eu vou arranjar um problema para você. Vou arranjar um problema para você. Está bebendo muita champanhe na beira da praia, né? Tá bom, né? Vamos lá, eu só olho lá e falo, o fígado dele. É amigo. Deixa um pouquinho mais, pronto, pá. É isso mesmo. Por isso que existem situações que é para acordar. Pô, arranja um probleminha, arranja um problema com o cara. Porque eu tenho que. Assim, a vida do cara não é isso. Esquece. Você encarnou num planeta como esse, ou você prova ou você espia. Não tem ninguém a passeio. O cara que não prova, não espia, não tem. Ou prova ou espia. Aí eu te pergunto. Então, encerrou, né? Hoje eu encerrei mais cedo, porque era mais curtinho, porque eu falei, vai ter bolo em algum lugar, né? Então, agradecemos, né, a espiritualidade por mais esse encontro, principalmente por esse ano, né, que nós passamos juntos, né, que foi de grande valia para nós, para a nossa evolução moral, para o nosso entendimento,
e para o nosso crescimento. Porque nós, a partir dos ensinamentos que nós temos tido e dos exemplos de Jesus, nós, só pelo conhecimento que nós vamos poder nos libertar. Então, que nós possamos estar aqui no próximo ano para continuar esse processo de evolução e de transformação moral. Uma boa noite, boas férias e até o ano que vem. É só um curso aqui, né? Nossa, gente. Mas a casa tá